Capítulo 5. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 70. Todos os meios de prova admitidos em direito e moralmente legítimos são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos. Artigo 71. O corregedor poderá limitar e excluir, mediante despacho fundamentado, as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Seção 2. Da prova fundamental. Artigo 72. Fazem a mesma prova que o original as certidões de processos judiciais e as reproduções de documentos autenticadas por oficial público, ou conferidas e autenticadas por servidor público para tanto competente. Artigo 73. Admitem-se como provas declarações constantes de documento particular, escrito e assinado pelo declarante com firma devidamente reconhecida em cartório, bem como depoimentos constantes de sindicâncias, que não puderem, comprovadamente, ser reproduzidos verbalmente em audiência. Artigo 74. Servem também à prova dos fatos o telegrama, o radiograma, a fotografia, a fonografia, a fita de vídeo e outros meios lícitos, inclusive os eletrônicos. Artigo 75. Caberá à parte que impugnar a prova produzir a perícia necessária à comprovação do alegado. Seção 3. Da prova testemunhal. Artigo 76. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo corregedor. 1. Se os fatos sobre os quais serão inquiridas as testemunhas já foram provados por documentos ou confissão da parte. 2. Quando os fatos só puderem ser aprovados por documentos ou perícia. Artigo 77. Compete à parte entregar na repartição, no trido probatório, o rol das testemunhas de defesa, indicando seu nome completo, endereço e respectivo código de endereçamento postal. CEP. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor municipal, deverá a parte indicar o nome completo, unidade de lotação e o número de sua matrícula. Parágrafo 2º. Depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte poderá substituí-las até a data da audiência designada, com a condição de ficar sob sua responsabilidade, levá-las à audiência. Parágrafo 3º. O não comparecimento da testemunha substituída implicará a desistência de sua oitiva pela parte. Artigo 78. Cada parte poderá rolar, no máximo, 3 testemunhas. Artigo 79. As testemunhas serão ouvidas, de preferência, primeiramente as da corregedoria e, após, as da parte. Artigo 80. As testemunhas deporão em audiência perante o corregedor, os auxiliares de corregedoria e o defensor constituído e, na sua ausência, o defensor dativo. Parágrafo 1º. Se a testemunha, por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, o corregedor poderá designar dia, hora e local para inquiri-la. Parágrafo 2º. Sendo necessária a oitiva de servidor que estiver cumprindo pena privativa de liberdade, o corregedor solicitará à autoridade competente a permissão para ter acesso ao local para inquirir o servidor. Artigo 81. Incumbirá a parte levar à audiência, independentemente de intimação, as testemunhas por ela indicadas que sejam servidores municipais, decaindo o direito de ouvi-las, caso não compareçam. Parágrafo único. As chefias imediatas diligenciarão para que sejam dispensados os servidores no momento das audiências, devendo para tanto serem informadas a respeito da designação da audiência com 24 horas de antecedência. Artigo 82. Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade e profissão, local e função de trabalho, número da cédula de identidade, residência e estado civil, bem como se tem parentesco com a parte e, se for servidor municipal, o número de sua matrícula. Artigo 83. A parte cujo advogado não comparecer à audiência de oitiva de testemunha será assistida por um defensor designado para o ato pelo corregedor. Artigo 84. O corregedor interrogará a testemunha, cabendo, primeiro aos comissários e depois à defesa formular perguntas tendentes a esclarecer ou complementar o depoimento. Parágrafo único. O corregedor poderá indeferir as reperguntas, mediante justificativa expressa, no termo de audiência. Artigo 85. O depoimento, depois de lavrado, será rubricado e assinado pelos membros da comissão processante, pelo depoente defensor constituído ou dativo. Art. 86. O corregedor poderá determinar, de ofício ou a requerimento 1, a oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos. 2. A acareação de duas ou mais testemunhas, ou de alguma delas com a parte,
quando houver divergência essencial entre as declarações sobre fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento. Seção 4. Da prova pericial. Artigo 87. A prova pericial consistirá em exames, vistorias e avaliações e será indeferida pelo corregedor, quando dela não depender a prova do fato. Artigo 88. Se o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, a comissão processante requisitará, preferencialmente, elementos junto às autoridades policiais ou judiciais, quando em curso investigação criminal ou processo judicial. Artigo 89. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade de letra ou firma, o corregedor, se necessário ou conveniente, poderá determinar a pessoa a qual se atribui a autora do documento que copie ou escreva, sob ditado, em folha de papel, dizeres diferentes, para fins de comparação e posterior perícia. Artigo 90. Ocorrendo necessidade de perícia médica do servidor denunciado administrativamente, o órgão pericial da municipalidade dará solicitação da comissão processante caráter urgente e preferencial. Artigo 91. Quando não houver possibilidade de obtenção de elementos junto às autoridades policiais ou judiciais e a perícia for indispensável para a conclusão do processo, o corregedor solicitará ao diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza a contratação de perito para esse fim. Capítulo 6. Das audiências e do interrogatório da parte. Artigo 92. A parte será interrogada na forma prevista para a inquirição de testemunhas, vedada a presença de terceiros, exceto seu advogado. Artigo 93. O termo de audiência será lavrado, rubricado e assinado pelos membros da comissão, pela parte e, se for o caso, por seu defensor. Capítulo 7. Da revelia e de suas consequências. Artigo 94. O corregedor decretará a revelia da parte que, regularmente citada, não comparecer perante a comissão no dia e hora designados. Parágrafo 1º. A regular citação será comprovada mediante juntada aos autos, 1. Da contrafé do respectivo mandato, no caso de citação pessoal. 2. Das cópias dos 3 editais publicados no Diário Oficial do Município de Fortaleza, no caso de citação por edital. 3. Do aviso de recebimento, AR, no caso de citação pelos Correios. Parágrafo 2º. Não sendo possível realizar a citação, o intimador certificará os motivos nos autos. Artigo 95. A revelia deixará de ser decretada. Ou, se decretada, será revogada quando verificado, a qualquer tempo, que, na data designada para o interrogatório 1, a parte estava legalmente afastada de suas funções por licença maternidade ou paternidade, em gozo de férias, presa, provisoriamente ou em cumprimento de pena, ou em licença médica. Se impossibilitada de prestar depoimento, podendo a comissão realizar audiência em domicílio ou no lugar onde se encontre o servidor. 2. A parte comprovar motivo de força maior que tenha impossibilitado seu comparecimento tempestivo. Parágrafo único. Revogada a revelia, será realizado o interrogatório, reiniciando-se a instrução, com aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, desde que ratificados pela parte, por termo lançado nos autos. Artigo 96. Decretada a revelia, dar-se-á prosseguimento ao procedimento disciplinar, designando-se defensor dativo para atuar em defesa da parte. Parágrafo único. É assegurado ao réu o direito de constituir advogado em substituição ao defensor dativo que lhe tenha sido designado. Artigo 97. A decretação da revelia acarretará a preclusão das provas que deveriam ser requeridas, especificadas e, ou produzidas pela parte em seu interrogatório, assegurada a faculdade de juntada de documentos com as razões finais. Parágrafo único. Ocorrendo a revelia, a defesa poderá requerer provas no tríduo probatório. Artigo 98. A parte revel não será intimada pela comissão processante para a prática de qualquer ato, constituindo o ônus da defesa a comunicar-se com o servidor, se assim entender necessário. Parágrafo 1º. Desde que compareça perante a comissão processante ou intervenha no processo, pessoalmente ou por meio de advogado com procuração nos autos, o revel passará a ser intimado pela comissão, para a prática de atos processuais. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não implica a revogação da revelia nem elide os demais efeitos desta. Capítulo 8. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 99. É defeso aos membros da comissão processante exercer suas funções em procedimentos disciplinares. 1.
de que for parte. 2. Em que interveio como mandatário da parte, defensor dativo ou testemunha. 3. Quando a parte for seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até segundo grau, amigo íntimo ou inimigo capital. Ponto e vírgula 4. Quando em procedimento estiver postulando como advogado da parte seu cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, até segundo grau. 5. Quando houver atuado na sindicância que precedeu o procedimento do exercício de pretensão punitiva. 6. Na etapa da revisão, quando tem atuado anteriormente. Artigo 100. A arguição de suspeição de parcialidade de alguns ou de todos os membros da comissão processante do defensor dativo precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivos superveniente. Parágrafo 1º. A arguição deverá ser alegada pelos citados no caput deste artigo ou pela parte, em declaração escrita e motivada, que suspenderá o andamento do processo. Parágrafo 2º. Traços sobre a suspeição arguida. O diretor-geral da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. 1. Se a acolher, tomará as medidas cabíveis necessárias à substituição do suspeito ou dos suspeitos. 2. Se a rejeitar, motivará a decisão e devolverá o processo ao corregedor, para prosseguimento.